Fertilidade numa visão espiritual. A preparação espiritual para a luta para conseguir encontrar o seu filho. Eu acredito que não só a medicina reprodutiva deveria ser chamada de equipe médica, equipe multidisciplinar na abordagem e assistência ao casal que sofre a falta de um filho. Esse tema da espiritualidade é um tema que está mexendo com a minha energia para chegar aqui hoje e ouvir e aprender com uma super convidada sobre o assunto. Confesso que quando eu convidei a Gabi Lacerda para participar da nossa live, desse mês que nós estamos fazendo, dessa jornada de preparação para a luta para encontrar seu filho, fiquei muito feliz quando ela me deu um retorno positivo, e quando eu fiz a postagem, eu recebi mensagens tão boas, tão felizes, de pessoas de pacientes e pessoas que me seguem, falando: puxa, que legal essa live, o encontro de duas pessoas iluminadas, e usaram muito o termo iluminada para a Gabi. E aí eu fiquei louco para entrar e conhecer todo o conteúdo que a Gabi publica. Eu sei que ela tem livros, ela tem cursos, faz mentorias, então tem muita propriedade no conteúdo que ela fala e faz e pratica, mas eu não fiz. Eu fiz a minha lição de casa, que eu faço para todas as lives que eu tenho convidado, que é não estudar para que eu possa aprender aqui com vocês tudo que ela tem para nos dizer. Olá! Olá! E... Tudo bem, Gabriela? E aí, Tudo te chamo de bem? Gabriela ou Gabi? Só para eu não errar. Como você quiser. Aqui na Bahia a gente chama de Gabi, né? Ah, Gabi legal. Lacerda. Mas Gabi fica Lacerda. à vontade, doutor. Como quiser, a gente segue. Que legal. Muito obrigado por aceitar o convite, viu? Muito obrigado mesmo. Falo de coração e confesso que é um interesse pessoal aprender muitas coisas com você aqui hoje. Eu vejo e pratico muito a visão além da medicina da abordagem ao casal infértil. E eu falo agora para você, olhando nos seus olhos, né, mesmo que um pouco distante, eu recebi tantas mensagens te elogiando, Gabriela, vai ficar mais fácil para mim. Eu recebi tantas mensagens te elogiando, que faço aqui também o meu adendo, parabenizando você por tudo que você vem fazendo. Tá bom? Eu agradeço o convite, a confiança, agradeço as tentantes amadas que estão na nossa rota, que estão abertas, né, para esse olhar também espiritual, porque a gente segue um pensamento de que quem faz o coração bater é Deus, e claro, quem materializa tudo isso é a própria medicina. Então, na minha jornada, eu já fui tentante, né? Eu fui tentante durante 1 ano e 8 meses. E eu tenho 2 filhos de fertilização in vitro. Legal. E aí, foi uma experiência tão diferente de tudo que eu já tinha vivido na vida, que eu entendi que não era algo isolado, que era algo que eu precisava compartilhar. E aí foi assim que surgiu esse trabalho, que começou há 5 anos. Meu primeiro vídeo que eu compartilhei no YouTube contando a minha história tem 5 anos. E o livro, bem dizer, que foi o que deu uma representação maior, uma notoriedade, enfim, foi em 2018, tem 3 anos. E o livro foi escrito durante o tratamento? Não, ou depois do tratamento? Depois do tratamento, depois do tratamento, depois que você passou por todo o processo. Isso, eu precisava integrar, porque o que aconteceu? Aqui em casa, a infertilidade, o diagnóstico foi do meu marido, né? Foi masculino. Só que a gente entende que a infertilidade é do casal. Então, a gente parte do princípio de que a gente usa uma lei espiritual chamada semelhante que atrai semelhante. Então, independentemente se é o marido ou é a esposa, ambos se atraíram por uma questão, né, que vai além do processo. E aí, logo eu entendi que essa questão de meu marido, eu precisava olhar de uma forma sem culpá-lo, sem me sentir também despreterida pela vida, por Deus e por aí vai. E aí eu mergulhei em alguns ensinamentos espirituais, metafísicos,
E aí eu fiz um movimento grande de pedir demissão de emprego, de fazer aquele movimento, né, de olhar para a jornada. E aí a gente conseguiu 3 embriões. Eu transferi 2 na primeira tentativa de FIV e veio meu filho Gael. Deixei um embrião congelado por 3 anos. E aí, quando meu filho Gael ia completar 1 ano, eu falei, eu preciso compartilhar na internet algo que fez bem para mim. Aí eu gravei um vídeo no YouTube, que está lá até hoje disponível, contando o que foi que eu fiz para engravidar na primeira tentativa de FIV. Só que até então eu achava que isso seria o suficiente. A gente criou um blog na época, depois teve um grupo de apoio a casais tentantes, e eu achava que era o suficiente. Só que aí, esse embrião único congelado que ficou, eu me preparei espiritualmente, da mesma forma que eu me preparei para o meu primeiro filho. E eu engravidei de novo. Com esse embrião único congelado por 3 anos, que é o meu filho Benício. Que legal. Quando eu engravidei, aí eu entendi que eu precisava registrar e detalhar. E o melhor suporte para isso é um livro. Foi aí que surgiu o livro Bem Dizer, que eu escrevi grávida do meu segundo filho. Que legal, Gabi. E me conta uma coisa, qual que é a sua formação? De onde vem a sua formação profissional? Eu sou formada em jornalismo, eu tenho mestrado em letras e eu sou da área acadêmica, assim, eu era, né, da área acadêmica como professora universitária de jornalismo e relações públicas, graduação e pós-graduação. E aí, o processo da dificuldade para engravidar me levou para um questionamento de qual é o meu propósito de vida. O que é que eu vim fazer aqui na dimensão? O sentido da vida, né? Que você tem um livro também. Eu falei, que sentido da vida é esse? Meu Deus do céu, né? E aí foi quando eu mergulhei profundo nisso. E aí estava muito claro para mim que eu tenho muita facilidade com a escrita e que eu precisava, e que eu sempre fui muito autêntica, né, nas histórias. E aí eu falei, não, vou compartilhar essa história. Então, a minha formação sempre foi jornalista. Eu trabalhava em assessoria de comunicação, em Band News FM, um monte de redação aqui na Bahia. Que legal. E aí eu larguei tudo isso e aí me dediquei para a área do desenvolvimento humano. Que legal. Vou começar, então, uma vez feita a belíssima apresentação, né, você trazendo o seu background, me interessou muito o tema, a visão espiritual. E aí, quando eu estava montando o roteiro de lives para esse mês de março, um mês para mim especial, eu falei, acho que é a chance, porque eu já ouvia sobre o seu trabalho, eu nunca me aprofundei, confesso, mas eu já ouvia. Eu falei, eu acho que é a chance de convidar e aprender alguma coisa a mais. O que é a visão espiritual da infertilidade de uma forma geral? Na nossa abordagem, a infertilidade ela faz parte de um chamado espiritual de transformação, onde aquele casal ele é convidado para retornar para o coração. Então, a gente parte do princípio que existem vários chamados na vida. E, às vezes tem pessoas que estão passando por um processo de câncer, precisam repensar toda a vida. Agora o Covid está trazendo isso muito abertamente. E a infertilidade é um daqueles chamados que são de urgência, que a gente chama da nova era. Por quê? Porque a gente acredita, a gente segue ensinamentos milenares, seculares, que nos mostram que existem as crianças que estão chegando de 2000 para cá, são crianças que têm outras necessidades. Então, a gente vem de uma época espiritual, muitas vezes, onde a gente está disposto a passar por momentos de sobrevivência. Então, se a gente for abrir aqui, perguntar para as nossas amadas, como é que foi a sua infância? A gente vai ver muito processo de desamor, de abandono, de rejeição, feridas, né? E as crianças que estão chegando agora, elas já buscam lares harmoniosos. Então, a gente entende como sendo um movimento de transição planetária. Tá? Então, aí os casais, eles são convocados a purificar o coração. Né? Então, a gente trabalha nesse ponto da dor. Tipo, por que eu tenho que ter inveja de uma gestante? O que ela está tirando de mim? Nada, é uma crença de escassez, como se tudo fosse pouco, sabe? Então, se ela engravidou, eu não vou engravidar. Então, a gente vai partindo desses princípios, onde a gente vai compreendendo que existe algo invisível.
Que algo é esse? Aí cada um dentro da sua crença espiritual, que a gente chama expansiva, que não é a crença espiritual ensinada. Porque muitas vezes eu vou aprender uma crença espiritual que não tem a ver com a minha alma. Que é o que a gente observa quando as pacientes recebem indicação de ovo ou doação. E tem uma resistência do tipo, não, 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 eu não quero. Não, o padre disse que não é bom. Ai, o pastor falou tal coisa. Lá no centro espírita, né, eu fui fazer constelação familiar e me informaram para não receber o óvulo de uma pessoa que eu não conheço. Então, quando você percebe, há conflitos de alma. O que é seu é leve. Né? O que está pesado, o que está angustiado, tem um processo ali que tem que ser visto e revisto. Então, a gente parte desse princípio, né, de que não cai uma folha sem a permissão de Deus. Legal. E eu vejo você falar em Deus em alguns momentos, e qual é a ligação? Porque existem diversos... o Brasil é um país com uma religiosidade muito ampla, sim, certo? E qual é a ligação entre Deus e o trabalho direto que você faz? Ai, minha gente, Deus é que me sustenta. Deus sustenta o bem dizer, e é Deus, aí você pode entender como você quiser. A inteligência divina, Jesus Cristo, Espírito Santo. Eu sei o nome exatamente, só que eu não sinto a necessidade de impor a minha crença espiritual, porque isso aí retiraria a inocência e a particularidade do trabalho. Então, cada tentante, ela vai encontrando ali na linguagem. Tanto que a gente não faz um trabalho religioso, a gente faz um trabalho espiritual. Perfeito. Onde a tentante, ela vai identificando ali. Então, a gente tem várias tentantes evangélicas que elas falam assim, Gabi, tudo que você vai falando numa visão ampla, eu encontro um versículo na Bíblia, entende? Então, cada uma vai fazendo o crescer de casa. A gente chama de crescer, não é um dever, é um crescer de casa. Que legal. Porque uma das coisas que eu, te ouvindo falar, é assim, eu vou te passar o meu background. Tá. Eu sou médico. Sim. E como, não todo, mas como a grande maioria dos médicos, assim, ó. Sim. Certo? Certo. Quadrado. O remédio, a medicina, o diagnóstico, o tratamento, qual é a causa da infertilidade, que exame eu tenho que fazer, e não mudei. Não Sim. mudei. Mas eu, aos poucos, e isso já tem alguns anos, eu venho aprendendo tanto com as outras áreas relacionadas à minha profissão, relacionadas Sim. à reprodução humana. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, da acupuntura. Sim. Há 5 anos, se me perguntassem sobre acupuntura, eu ia falar, tá bom, quer fazer, faz. Hoje não. Hoje eu falo assim, não, é um método complementar fantástico de indicação. É assim, Sim. onde ela vai trabalhar aquilo que eu não estou abordando. Sim. Eu não vou poder discutir acupuntura. A psicóloga, poxa, a psicóloga ela vai ser muito importante para trabalhar outros aspectos. E dentro da sua área, da sua linguagem, da sua metodologia, daquilo que você tenta nos ensinar, eu imagino que deva existir uma resistência, talvez, ainda maior, pensando com a minha cabeça, Sim. escutando gente, o quanto isso verdadeiramente vai me ajudar a conseguir uma gravidez, eu médico quadrado, certo? E talvez isso tenha uma resistência com os casais. E ouvindo você falar, você já fala com aquela fluência de quem já conversa muito sobre o assunto, mas para quem é quadrado como eu, é difícil ainda de entender e digerir. Então, assim, o que você diria, assim, para mim, eu, Davi, sofrendo de infertilidade, fala, Gabi, assim, eu sou quadrado, eu estou lá, eu estou numa fase difícil, mas eu ouvi falar bem do seu trabalho, do seu livro. O que você diria para me atrair para aquilo que você tenta nos ensinar? A primeira coisa que eu lhe perguntaria é quem, dentro da sua crença espiritual, quem lhe sustenta além do visível? Aí se você falasse para mim, ninguém, Gabi, eu sou uma pessoa que eu não acredito em nada, certo? Como é que você lida com as suas adversidades? E aí, normalmente, a pessoa vai falar, nossa, eu passei por um processo horrível, eu tive crise de ansiedade, aí eu sou medicada. Eu falo, você é livre? Você se sente livre? Então, assim, eu vou convidar a pessoa para voltar para este lugar. Quando é um médico,
a gente traz questões do tipo assim, já que o tratamento da FIV é o mais avançado, por que não tem 100% de eficácia? Aí você vai falar, não tem porque tem lá a curva, né? Fora da curva, a gente não tem controle. Então, né? Então, assim, a gente trabalha muito com essa questão do metafísico, aquilo que é fora do que a gente vê. Né? Então, por isso que a gente parte dessa premissa de que quem faz o coração bater. E aí eu falo isso para as tentantes. Vocês se preocupam 100% com a parte material, mas vocês muitas vezes esquecem de que quem faz o coração bater é Deus. Se não tiver substância divina, aquele embrião não tem vitalidade. Então, é um casamento. A medicina materializa. A medicina dá um corpo à criança. Mas quem faz a criança ter vitalidade para viver aqui na dimensão, né? E a gente chama de espírito e por aí vai, é a divindade, até então, né? Então, assim, a crença que a gente trabalha é essa aí. Então, a gente vai muito nesse sentido. Então, a gente deixa o casal muito livre. Só que, normalmente, o que é que acontece? Esse casal, ele vai passando por uma jornada de muito sofrimento. E aí, chega uma hora que eles arregam, tipo assim, não aguento mais. Nesse eu não aguento mais, aí eles começam a ouvir. Então, eu tenho várias mulheres que chegam para mim e falam assim, eu vi seu vídeo do YouTube há 1 ano atrás, eu não dei importância. Eu não dei importância ao vídeo. E aí, depois que eu fiz vários movimentos e não deu certo, aquele vídeo chegou para mim de novo. Eu falei, não, deixa eu ver o que essa menina tem para falar. E aí, quando eu ouvi a palestra, que a gente tem uma palestra chamada Infertilidade, uma visão espiritual, que tem 100 e tantos mil visualizações, quando eu ouvi, eu falei, ela está falando para mim. Então, cada um tem um tempo, cada um tem um momento, entende? Então, assim, perfeito. É muito do processo, não tem garantia. A gente fala isso, a gente fala, a FIV não tem garantia, e o nosso trabalho também não tem garantia, porque quem dá vida é Deus. Sabe que muito legal ouvir isso de você hoje. Eu estou desenvolvendo um segundo projeto, que fazendo um spoiler aqui. E hoje eu escrevi uma frase exatamente assim. Eu escrevi que a mesma frase dita em momentos diferentes da sua jornada poderão ter interpretações completamente diferentes. Sim. Aquilo que você falou, dependendo da fase da jornada em que o casal está, vai ter uma interpretação completamente diferente. Cabendo até o cuidado de saber interpretar onde o casal está nessa luta para saber qual frase aplicar. Porque se você usar uma explicação para quem está lá naquela fase, que fez vários tratamentos e não conseguiu engravidar, é muito diferente daquele casal que não sabe ainda se vai fazer o primeiro tratamento. As dores, como você bem diz, são completamente diferentes. E as frases e a abordagem assim também deve ser. Sim. E buscando o seu conhecimento e tentando detalhar essa jornada da tentante, eu vejo que existe um passo inicial, que é que você fez um roteiro no começo, que é o entendimento e a aceitação de que há um problema. Sim. De que começa, porque muitas vezes nós estamos falando de fertilização in vitro, e quando você discute com uma paciente fazendo fertilização in vitro e ainda sequer aceitou que existe um problema, eu chamo o processo de negação ainda, a dificuldade do manejo é muito maior e a dificuldade de levantar, se alguma queda acontecer, também vai ser muito maior. E como ajudar esse casal numa visão espiritual? O primeiro ponto que a gente trabalha é a autorresponsabilidade, né? Sair da vitimização. Então, a gente tem muito essa síndrome do coitadinho, que vem muito da criança ferida, né? Então, assim, quando a gente não recebia o presente naquela época, a gente foi utilizando alguns mecanismos de sobrevivência. A bem da verdade é que muitos de nós temos crianças muito feridas e somos adultos apenas na parte física, mas reagimos como criança, né? Então, o primeiro ponto é falar sobre autorresponsabilidade. Então, eu atraí uma situação, seja lá por qual motivo, e eu preciso olhar para essa situação que se apresenta para mim. E eu posso escolher o caminho do amor ou do medo. Porque na visão metafísica, a gente só tem 2 caminhos, amor ou medo. Então, eu estou ansiosa, eu estou estressada, eu estou negativa, eu estou desesperada, eu estou com medo. Eu estou esperançosa.
Ah, eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Eu estou com gratidão, porque, meu Deus, tem uma clínica para me atender. Sabe, há 45 anos atrás não tinha essa opção. Então, assim, eu tô, gente, tem um caminho, tem uma possibilidade, a gratidão que chama. Eu tô no amor. Então, o primeiro ponto que a gente trabalha aí é direcionar essa tentante, esse casal, para o caminho do amor. Então, não é que ele vai esconder a dor, ele vai olhar para esta dor de forma consciente. E aí, por isso, vem um psicólogo, e aí, por isso, vem toda uma redezinha que a gente orienta, aí vem a meditação, aí vem um outro, oração, aí a gente tem várias práticas espirituais, que a tentante entra no fluxo das práticas espirituais, e ali ela vai se reconhecendo e voltando para o coração. Aí, nessa hora, ela relaxa, ela fala, seja lá por qual motivo eu atraí, eu quero ser mãe. Então ela vai se tornar ensinável. O que é uma pessoa ensinável? É uma pessoa que está aberta a um conhecimento novo. Então, se aquela situação não está fácil para mim, se eu estou passando por uma experiência dolorosa e eu tenho pessoas nesse momento vivendo situações de êxtase, por que eu não posso estar no lugar do êxtase? Por que eu tenho que ficar aqui na dor? Então a gente vai... Arrepiei aqui, Gabi. Nossa, arrepiei. Arrepiei, adorei. Adorei. Seja bem-vindo ao nosso mundo, doutor. Esse é o nosso mundo. Nossa, adorei. Nossa, que bom. Que bom que eu não vi nada antes. Que bom, assim, adorei essa analogia da dor, porque você foi falando, minha cabeça já foi indo longe, conhecendo os casais que eu atendo. Eu falei, gente, tem gente que está indo para o caminho da dor, alguns casais que eu não consigo entrar. Tem a Larissa que trabalha aqui comigo, biomédica, meu braço super direito aqui, e às vezes o processo de acolhimento do casal, ele não ocorre numa consulta apenas. Para você conhecer o casal, é uma relação de confiança, de convivência nessa jornada, e chega um momento que você conhece o casal, você entra no casal, a empatia, né? Sim. E eu falo, Larissa, tem casais que eu não consigo entrar. Eu pergunto para Larissa, você conseguiu entrar nesse casal? Você conseguiu entender esse casal? Ela fala, não, doutor, porque às vezes a conversa comigo tem um pouquinho do receio, do medo, do distanciamento, mas às vezes com ela é diferente, às vezes também por ser mulher também, mas tem casais que... Agora eu entendi. Agora eu entendi. Eles estão no medo, Porque não é nem... Não, é o não é medo. assim. É medo, não é maldade, não é que eles estão... Adorei. E assim... É um medo, eles estão com medo. E aí, quando você traz elementos de amor, por isso que a gente fala, coloca na clínica frases positivas. Eu estou cheia de frases lá no meu livro. Pode pegar se quiser e bota aí, ó. Estou pronta para ser mãe, estou pronta para gestar, a vida me ama. E deixa que o amor, né, perpasse de uma forma que ele já se sinta acolhido. Então, tipo assim, eu estou seguro. Você está fazendo o tratamento mais avançado. Não tem garantia? Não tem garantia. Mas você está em segurança. Né? Há 45 anos atrás não tinha essa possibilidade. Então a gente fala, coloca a gratidão na frente e vai. Não que a pessoa vá anular, tentando vai anular as suas frustrações de infância, mas a gente vai tirar ela desse lugar. Levando isso para ela, você já é adulta. A gente trabalha muito o olhar de Louise Hay, que é uma autora estadunidense, metafísica, e ela trabalha, na verdade, sobre amor e dor e por aí vai. E ela fala sobre isso. Ela fala, hoje você já é adulta, você pode se maternar. Então, tem muitas tentantes que estão aguardando a mãe delas validar. Tipo, minha filha, vá, tá certo você fazer a FIV. Só que às vezes a nossa mãe não vai ter essa consciência. E a gente vai se autossabotando. Então, se maternem. E olha, Gabi, eu vou te falar uma coisa, assim, eu fiz algumas imersões minhas nos meus próprios estudos, no que se refere à energia, ao poder das palavras. Então depois que eu vi aquele trabalho antigo falando sobre a energia da água, muito provavelmente de você... Masaru Emoto. De Masaru Emoto. Uma coisa incrível. Sugiro fortemente que todo mundo coloque. Quem era quadrado como eu sou, assumido, eu sou assumido. Procura no YouTube. Tem um documentário de meia hora falando sobre a energia da água. Incrível. E aí, ouvindo isso, então o poder das palavras, o poder da mente, o poder do pensamento, a partir do momento em que eu abri minha cabeça para isso, e não só abrir para falar assim, porque uma coisa é falar assim, olha, conversa, lê o livro da Gabi, participa da comunidade dela, ou faça acupuntura. Uma coisa é encaminhar sem acreditar. Hoje em dia, de verdade, eu acredito nisso.
Eu acredito e vejo isso. Faço aqui meu testemunho com diversos casais em que, inexplicavelmente, tiveram resultados completamente diferentes quando mudaram a sua energia. Não sei nem se eu coloco entre aspas energia, porque acho que nem cabe aspas para essa energia aqui. Sim. Porque eu tenho um casal tão bacana, um casal queridíssimo. Fizemos uma FIV, ela sequer teve um blastocisto. Não havia uma explicação técnica para isso. Os exames normais, era, se não me engano, um fator tubário, não me recordo com tanta clareza. E aí ela fez uma preparação emocional, espiritual, e puxando muito para tudo isso que você está me ensinando. E aí ela fez um desenho, antes da próxima. É óbvio que eu só soube disso depois que ela já estava grávida, né? Ela me contou só no final. Ela falou, doutor, eu vou te mostrar o desenho que eu fiz antes da segundo tratamento. Ela desenhou 3 embriõezinhos, assim. Desenhou, fez, materializou, pensou, escreveu as palavras boas, como você disse, para ter na clínica. E moral da história, né? 3 blastos no segundo tratamento, para quem nunca teve nenhum. E foi completamente diferente, em que eu, com os meus argumentos técnicos, não consegui explicar. Como é que você explica isso? Eu explico exatamente dessa forma. Tudo é energia. Né? Então, uma das práticas que a gente utiliza é justamente essa, a visualização criativa. É você antecipar um resultado antes dele chegar até você. E a gente orienta isso no livro Prepare-se para a FIV também. Né? Desenha o embrião, se conecta, abençoa o médico. Então, na nossa visão, todos os médicos possuem mãos que curam. Então, a gente abençoa o médico. A gente não entra no processo do questionamento. A gente tira dúvidas, mas a gente não precisa se questionar e levar o caso para o grupo que a gente participa e falar mal do médico. E falar mal do médico. Não. Então, assim, a gente parte desse princípio. Então, como tudo é energia, quando um casal chega pra gente que fala assim, Gabi, a gente não conseguiu formar embrião. A primeira coisa que a gente orienta é que eles se reconectem, tá? Então, o espermatozoide é uma energia, o óvulo é energia, e eles precisam estar vibrando na mesma frequência para integrar. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você traz, né, que ela trouxe palavras, então na visão metafísica a palavra tem muita força, então a palavra materializa mesmo. Então quando ela faz esse movimento, ela já entra no fluxo mais amoroso com o marido. Lembra do medo? Será que vai dar certo? É substituído por tipo, eu posso. A gente pode, é seguro, né? A gente fala uma expressão, eu mereço tudo que é bom e ter um filho faz parte disso. Então, esse casal entra num processo de validação de energia. Às vezes, o marido não entra, como aconteceu aqui em casa. Então, muitas vezes, a mulher vai trilhar essa jornada, inclusive espiritual, sozinha, como aconteceu aqui em casa também. Porém, veio muito para mim, na minha jornada, que o bebê ele vem pela energia da mãe. Então, normalmente, a mãe que vira essa chave. Né? A mãe que fala, ai meu Deus, acorda e fala, não, eu quero ter um filho, está no meu coração, eu sempre pensei nisso. Então, a própria criança que vai trabalhando ali, a mãe, dentro desse processo da chegada dele. Então, é importante Sim. que ela entenda isso, né? Do poder dela dentro dessa relação de conexão. Então, visualização curativa. A gente faz uma prática de beber água na garrafa laranja. Então, a gente associa o ensinamento do Masaru Emoto com a cor laranja, que numa visão energética de chakra é a cor do aparelho reprodutor. Então, ali a gente bebe a água e faz uma bênção do útero. Então, essa é a visão metafísica do trabalho, sabe? É a parte espiritual, é a parte mental. Quando você falou assim, aí eles mudaram. A gente entende, tipo, mudou o padrão mental. Ok. Mudou o padrão mental. Então, ao invés de eu estar desconfiada do médico, será que ele está bem? Eu me abro, né? Eu me entrego espiritualmente. Vamos ver o que o médico tem para me falar, né? Deixa eu facilitar o trabalho do médico também, vibrando na frequência do amor. É isso. Então, a gente entende nessa forma. Tudo é energia. E aí, tem uma mulher assistindo aqui a nossa live. Sim. Certo? O marido tá lá, fala, putz, ela não sai do celular. E ela acabou de te ouvir e falou, nossa, faz muito sentido isso para mim. Sim. Nosso tratamento não foi bem e talvez essa desconexão, posso usar esse termo? Sim. Minha com meu marido, possa ser uma possível causa para não encontrarmos essa harmonia, essa energia, para que eu possa transferir toda essa energia para o nosso embrião.
Uhum. Puxa, fez muito sentido para mim. Hum. Só que o marido tá lá No no sofá videogame. vendo No videogame, videogame. vendo... E aí ela vai Aí. desligar essa live, nós vamos acabar a live aqui, e ela vai estar com a energia bem trabalhada, com a espiritualidade à flor da pele, fala, caramba, vou colocar isso em prática, vou ler o material, só que o cara não tá afim. Isso. Ele é homem quadrado, fala, não, o negócio de água da cor da laranja, pra cima de mim essa agora. E aí, como é que eu vou lidar com uma situação como essa? Então, a gente entende que está cada um em um tempo. E não adianta a Hum, gente forçar. Então, o nosso marido, ele tem o tempo dele, inclusive o tempo de despertar. A gente não gasta energia tentando convencer o marido de que a gente encontrou um caminho para a gente. A gente parte do princípio que existe uma individualidade respeitada, onde eu vou respeitar essa individualidade dele, ele vai respeitar a minha, e eu vou fazer o meu movimento, já que dentro do meu coração existe um desejo muito grande de ser mãe. E aí, normalmente, quando isso acontece, o marido começa a perceber mudanças na esposa. O que irritava ela não irrita mais. que Então, ele já legal. deixa a toalha na cama e ele fala: você não vai falar nada, nem reparei. Ele começa a Que ficar legal. preocupado. Muitos maridos acham que a mulher já está interessada em outro parceiro, porque ela muda de uma forma que, tipo assim, nossa, você era tão estressado e você está calma. Nossa, você não ligava muito para casa e agora você está preparando um jantar para mim. Então, ele começa a perceber. E aí, ele quer saber o que é que está acontecendo. Aí é nessa hora que a tentante costuma compartilhar e falar: olha, eu estou lendo um livro que está assim, assim, assim. Alguns homens chegam junto e falam: meu Deus, amei. Outros, a sensação de desconfiança se mantém por alguns meses para ver se é algo certo, ou seja, se ela está inteira nisso, ou se é passageiro. Quando a mulher mantém a sua integridade, o marido vem. E aí, quando você Que menos legal. pensar, ele tá orando, ele tá abençoando a barriga da esposa, ele tá comprando um presentinho pro bebê que ainda não chegou. É a coisa mais linda. Eu tenho vários casais assim. Eu acredito. E de verdade, porque eu vejo isso na prática. Eu vejo essas transformações, e agora eu vou usar o termo espiritual, eu não usava esse termo. E essas transformações acontecem e fazem toda a diferença. Porque a jornada é longa, a jornada é difícil. Quando é um caso de bom prognóstico, tudo bem, tudo certo, engravida na primeira, talvez você nem vai entender ou aceitar muito essa live aqui de hoje. Mas não, a jornada não é assim para todos. E essas ressignificações que nós precisamos é, trazer à tona, elas vão fazer grande diferença na sua preparação para poder seguir firme até que você encontre o seu filho. E ainda seguindo a nossa jornada, então nós conversamos lá da aceitação, onde eu adorei a explicação da dor e do amor. Aí falamos um pouco da conexão do casal e a importância disso chegar para a formação do embrião, né, para nós tentarmos o melhor embrião ou aquilo que nós podemos fazer espiritualmente para que nós tenhamos o embrião focado no amor e não no medo. E aí chega o momento de transferir o embrião, o ventre materno. Eu, Sim, eu, eu queria te ouvir se tem alguma coisa que nós também podemos trabalhar para isso. claro que tem. A gente trabalha nessa perspectiva. Então, assim, as tentantes, quando elas estão no processo da FIV, a gente costuma falar, né? Não se distraia. Você está na boca do gol. Você fez um movimento, seu médico liberou você para transferir os embriões. Ou seja, é o que todo mundo quer. Então, meu projeto, então, normalmente os exames estão todos ok, tá tudo dentro da expectativa do protocolo. Então, agora chegou a hora da transferência. Na visão metafísica, como é que a gente orienta? Eu vou deitar na maca e vou apenas ali observar na tela, que normalmente, quando a gente está muito na questão material, a gente faz isso. Ou eu posso fortalecer aquele encontro espiritualmente. Eu posso fortalecer o encontro espiritualmente. E aí, tudo que eu compartilho lá foi tudo que veio para mim, tudo que eu pratiquei. Então, eu costumo dizer que eu Legal. não sou papagaio de livro. Eu gosto muito de orientar aquela vivência. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, tente, experimente. Não estou dizendo que vai dar certo, mas experimente, que é Claro. muito gostoso. E aí, a gente orienta que
a tentante chegue na clínica, sempre abençoando, alegre, feliz, que leve presentinhos para a recepcionista, não como uma relação de sedução, Barganha. não é isso. Sim. Mas porque você está tão grata por aquela oportunidade, que bom que você está aqui, que bom que você trabalha com isso, que bom que tem essa clínica, que bom que o meu médico fez essa especialização, que ele podia ter feito outra e não estar ali, né? Então, quando a gente deita na maca, a gente entende que chegou a hora do nosso corpo acolher o nosso bebê. E aí, como a gente parte do princípio de que, como é um embriãozinho que já vem pronto, o nosso corpo pode entender como o embrião sendo algo estranho. Então, a gente fecha os nossos olhos e a gente conversa com o nosso endométrio, com o nosso corpo. Porque na visão metafísica, as nossas células, elas também perpassam por essa questão da energia. Então, tem um biólogo que a gente sempre fala, que é Bruce Lipton, que ele fala sobre a biologia da crença. Como as nossas células, elas respondem aos fatores ambientais, à epigenética e por aí vai. Então, a gente ajuda o nosso endométrio naquela hora e fala: endométrio amado, abrace esse embrião, ele não é um corpo estranho, ele é nosso. Então a gente dá um comando para o corpo para acolher e nessa hora a gente pede para que o nosso filho fique com a gente. Então fica, meu filho, fica comigo, eu tô aqui para te proteger. A gente meio que dá esse comando, né? É algo muito especial. Porque, doutor, a gente vem de um processo também que ninguém imaginou. Eu não me lembro, eu jovem, ou sei lá, eu casada, eu falar, eu quero engravidar via FIV. A gente não pensa nisso. A FIV, ela é uma solução de um processo, né? Então, imagina que eu engravidei 2 vezes, deitada numa maca via catéter. Minhas amigas engravidaram tomando vinho muito doida, felizes da vida, namorando, não é, né? Então, assim, existe esse processo. Então, quando você espiritualiza esse momento em cima da maca, é algo muito lindo. A gente se emociona, a gente chora. A gente pode botar uma playlist na hora para ouvir durante esse processo, uma musiquinha de conexão. E aí, mesmo a medicina falando, orientando a gente que tudo bem a gente retornar 2 dias ou 3 dias depois para o trabalho, a gente orienta um repouso, né? Esse repouso ele é um pouco polêmico, mas eu me sinto na obrigação de falar, porque não é nada polêmico. Nas minhas 2 FIVs, veio muito isso para mim. Eu trabalhava na minha primeira FIV e veio para mim, mantenha o repouso. Por quê? Porque essa substância divina que a gente falou, na nossa visão metafísica, se acopla quando o embrião chega no corpo. E ele também precisa de um tempo para se fixar neste embrião. Porque por ser uma substância divina, por ser energia, precisa passar por várias camadas até chegar nesse processo. Então, a gente orienta um repouso de cocriação, de pensamento positivo. Tem todo um roteirinho, o que é que vai dia 1, dia 2, dia 3, que foi exatamente como eu fui fazendo e fui sentindo assim uma esperança boa, uma coisa boa. Mas você fala de um repouso físico ou um repouso espiritual? Um repouso físico, assim, tipo assim, como é que seria esse repouso? Não é para ficar deitada na cama, tipo, fiz uma cirurgia de apendicite. Não é isso, tá? Mas assim, eu vou blindar o meu campo. Então, se eu trabalho numa empresa, que eu sei que a empresa é meta, ali eu vou ficar desfocada. Eu vou esquecer que eu fiz a transferência, eu vou me recolher. Eu vou me recolher. E o máximo que ela puder. A gente orienta, tipo assim, 15 dias, porque seria um prazo, espiritualmente falando, para concluir o processo. Mas muitas mulheres pegam o resultado antes dos 15 dias. Pegam no D6, no D8, certo? Só para que a gente entenda isso. Então, esse repouso para a gente é muito importante. E a gente orienta que ela fique, assista alguns filmes, né? Filmes de conexão, que ela já entre no fluxo da cocriação, assistir vídeos no YouTube de casais que engravidaram e compartilharam. Como é que contar para a família que está grávida? Então, a gente entra no fluxo da alegria, porque para a gente, a alegria é imã para milagres. Que legal, que legal. Que aprendizado, que aprendizado. Obrigado por compartilhar. E aí, eu tô adorando. E aí, transferi o embrião, fiz a minha preparação, recebi espiritualmente, aceitei, falou, olha, a casinha tá linda, pode vir aqui, fica aqui. Como é que é a frase? Fica comigo, meu filho fica comigo, amado, fica comigo. Fica comigo. Tá. Fiz lá o seu roteiro de repouso físico e espiritual, com a dedicação mental mesmo, para conversar com aquele embrião durante os 12 dias de aguardo para o resultado do teste. Sim. Fiz o teste, não deu. Sim. Não deu certo. Sei.
Eu tenho uma teoria que quando o casal muda muito para o tratamento, ou seja, ele investe muito esforço para o tratamento, eu mudei todos os meus hábitos, porque já estou aprendendo, estou usando o seu ensinamento. Eu mudei para o amor ou mudei pela dor? Né? Sim. Porque tem muita gente que muda com raiva. Sim. Poxa, eu parei de fazer isso, eu parei de fazer aquilo, eu parei barganha, de... isso é barganha. Isso é barganha. É barganha boa. com Deus, é barganha. Porque, e aí vai lá e não dá certo. A vontade que dá é de chutar tudo. Assim, sabe aquela mulher que fez dieta para fazer o melhor, para poder engravidar, foi lá e não engravidou? Em uma semana, ela vai ganhar tudo que ela perdeu durante 5 meses. Por quê? Porque o sentimento de raiva é natural. A tristeza vai acontecer. Sim. Como trabalhar isso? Sim. O primeiro ponto é quando você está no processo de soltar o volante, seguir o fluxo, é entender que a gente não controla nada. E esse é um padrão comum que nós tentantes, né? Eu me vejo nisso também dentro da minha jornada, de querer controlar. Então eu preciso de uma garantia. Isso a gente volta para a nossa criança interior, que não aprendeu a lidar muito bem com essas questões, né? Então, a gente primeiro fala para a tentante que o negativo ele não é definitivo, tá? Que ela fez dentro do processo dela o melhor que ela pôde, porém, ela está num processo de mudança positiva. Então, quando existe um movimento de uma revolta, é uma pista importante para a gente de que tudo que ela mudou foi como uma estratégia de barganha para o positivo. Não foi algo da alma. Então, a gente vai incentivar essa tentante a ela buscar uma melhora porque ela quer ser uma pessoa melhor, para ela maternar de forma consciente, para ela ser uma mãe amorosa, uma mãe presente, muitas vezes diferente do que ela aprendeu quando ela era criança. Então, a gente parte desse princípio. Quando uma tentante vem e fala assim, Gabi, eu fiz todas as práticas, fiz o repouso, deu negativo e eu fiquei com raiva e deu um murro na parede. Aí eu peço para ela respirar e pergunto para ela, esse seu comportamento, né, refere-se a uma pessoa que estava ancorada na sua crença espiritual ou que estava assim, eu costumo brincar, eu chamo ela às vezes algumas de especialistas em técnicas. Então elas dominam toda a técnica, elas falam palavras bonitas, tarará, tarará, mas o coração não integrou aquilo ainda porque o medo é mais forte. Ainda. Como é que a gente pode reduzir o medo colocando amor na jornada? Então, eu mereço ser mãe, eu estou pronta para ser mãe. Não foi agora, não sei o motivo. Eu fiz o meu melhor ou eu não fiz o meu melhor. Então, é o tempo dela se encarar dentro do espelho. De falar Legal. Assim, não, olha, eu fiz o meu melhor com aquela consciência que eu tinha. Vou chorar? Vou chorar. Claro, aconteceu uma frustração. Procuro uma psicóloga, peço ajuda, né? Eu faço o meu movimento. Mas vai chegar uma hora, quando ela expandiu essa consciência já, ela vai falar, calma, calma, né? Existe uma outra possibilidade, existe um outro caminho. Esse cenário não é definitivo, né? Então, assim, recentemente no nosso grupo que a gente está tendo a imersão, chegou uma participante que ela falou assim, eu tô arrasada, eu recebi o diagnóstico de trombofilia. E aí ela chorou, ela estava muito emocionada. E aí, na mesma hora, eu perguntei para o grupo, tinha 80 mulheres online. Eu falei, quem tem mais trombofilia aqui? Várias levantaram a mão. E aí ela foi falando, ah, é? Eu falei, é. Então, assim, a trombofilia hoje, ela é administrável quando você tem um acompanhamento com um especialista. Calma, às vezes a gente se assusta com um diagnóstico, com uma alteração. E eu sempre pergunto, é câncer no útero? Relaxe, calma, calma. Vivendo um dia de cada vez, né? Porque às vezes vem um processo do câncer e aí tem uma pausa, é um tratamento, né, que vai demandar mais, entende? Então, assim, a gente vai acalmando os nossos medos, porque não tem garantia. Legal. E quando nós estamos falando de uma gravidez que aconteceu, mas infelizmente findou antes da hora. Sim. Antes de poder ter o filho nos braços, seja ela quando for, e isso pode ocorrer em diversos momentos. Então, falando sobre as perdas gestacionais, o luto, eu não gosto de comparar luto, sabe? Falar o luto é maior, o luto é menor. Eu vou te falar a minha transformação, eu vou pedir a sua leitura. Pode ser? Claro.
Antigamente eu via o aborto com medo, o medo do aborto. E diversos procedimentos técnicos, hoje em dia, são focados para diminuir o risco da mulher abortar. Perfeito. Então, eu estou falando de trombofilias e causas tratáveis. Isso. Perfeito. Outras causas não são tratáveis. Sim. Porque muitas vezes a perda gestacional ocorre por conta do embrião. Sim. A grande maioria dos abortamentos ocorre por conta do embrião. E não foi culpa sua, não foi aquilo que você fez. Por mais que a gente pense, o que eu fiz para perder minha gravidez? A grande maioria das vezes isso não acontece. Só que eu sempre vi a dor, né? Então, o medo, né? A dor da perda. E depois de muitos anos, eu começava a ver a transformação que aquela perda trazia para a pessoa. Mudava a forma de encarar. Mudava a importância de... Porque às vezes, por exemplo, eu estou falando sobre estudo genético dos embriões, por exemplo. Só um exemplo. Eu vou estudar o embrião geneticamente antes de colocar no seu útero e se não der, eu nem transfiro, eu jogo ele fora. E eu posso até te enviar o material que eu escrevi falando os riscos do procedimento, podendo diminuir, inclusive, o livro chama lá do Meio Estudo Genético Embrionário. É um livro, é um e-book em PDF, gratuito para quem tiver interesse em entender o assunto. E hoje eu vejo a importância de você dar a chance da mulher a receber no seu ventre uma gravidez, e se ela evoluir, a gratidão que isso pode também trazer, e que pode transformar os seus próximos passos, se bem interpretado. Se bem interpretado, e aí o papel da equipe, não vou falar o papel do médico, mas o papel da equipe pode ajudar muito na superação de uma perda gestacional para que ela possa encarar isso também, cuidado com a palavra, de forma boa. E eu escuto isso em pacientes da vida, eu tenho vergonha de dizer aqui, mas os momentos que eu vivi durante a gravidez foram tão bons que eu tenho gratidão por isso. E eu sei que eu estou sofrendo muito com a dor. Eu tenho medo de falar isso lá fora. Eu tenho medo de falar isso para minha família, para os meus amigos, que eu estou muito triste porque perdi. Mas, gente, eu tive momentos de tanta gratidão que isso me transformam para mudar os meus passos daqui para frente. E isso para quem escuta, para quem vive, não só para quem vive, para quem tem a empatia de entender tudo isso, também transforma a equipe. E eu queria saber como é a sua leitura nessa visão espiritual das perdas gestacionais. Então, né, eu não passei por essa experiência de perdas gestacionais, então o que eu vou falar são leituras e por aí vai. Então, quem sente é que sabe, né? Aquela velha história, vamos calçar a sandália para a gente sentir. Mas nessa visão espiritual que a gente traz, e a gente também tem um e-book gratuito chamado Infertilidade numa Visão Espiritual. Tá lá no site. A gente tem ping-pong. Eu reuni mais de 80 perguntas de tentantes e respondi espiritualmente, como é dos ensinamentos. Então, pode ser útil também para quem está assistindo. Então, assim, a gente entende que a perda gestacional faz parte de um processo onde, aquele mesmo princípio, que não cai a folha da árvore sem a permissão de Deus. Então, dentro daquele composto ali, podem ter várias teorias. Então, tem teorias que levam culpa para esta mulher. A gente não acolhe culpa dentro do nosso trabalho, né? Então, por exemplo, a criança desistiu da mãe, ou seja, eu sou uma pessoa ruim, a criança não quis vir. A gente não foca nisso. E a mãe, inconscientemente, a mãe tinha raiva da criança. Não, a gente também não acolhe esse princípio. O que é que a gente parte? A gente parte que dentro daquela conjuntura ali, aquela perda gestacional aconteceu para um bem maior, que eu não sei que bem maior é esse, porque eu estou no plano da matéria e eu quero meu filho nos meus braços. Então, seja lá por qual motivo for, aí eu vou para minha crença espiritual expansiva, meu Deus, me mostre o que isso quer dizer. Porque às vezes a gente vai rotular a dor dessa pessoa, a dor dessa mãe. Não dá. Não é sobre isso. Então, teorizar sobre isso, eu não acho muito saudável. Então, o que é que a gente orienta? Sentir como é que foi. A gente tem, dentro do nosso trabalho, e veio muito, né, dessa intuição, as meninas me perguntam, Gabi, eu tive uma gravidez química. Gabi, eu tive uma gravidez até 5 semanas, 6 semanas, eu não ouvi o coração bater. Então, na nossa linha, quando a gente ouve o coração bater, é como se a gente tivesse uma certeza e uma prova de que tinha uma criança ali. A substância divina tinha ali. Ou seja, a gente fala que tem uma criança no campo. A gente usa essa expressão. Tem uma criança no seu campo. Quando a gente não
tem esse acesso, a gente fica numa interrogação. Então, na nossa linha, a gente não orienta, por exemplo, que a mãe faça rituais quando não ouviu o coração ainda. Ela pode fazer? Pode, porque, Gabi, eu senti no meu coração que meu filho estava ali, mesmo sem chegar às 8 semanas, ok? Então, quando vem uma tentante que engravidou e traz uma perda gestacional, a gente pergunta quantas semanas, a gente pergunta se ouviu o coração bater, e a gente sugere que ela faça um ritual, né, agradecendo justamente essa criança pela oportunidade de senti-la, por toda a sensação que aquele processo acolheu. Ela vai escrever uma cartinha para essa criança, mesmo não sabendo o nome, ela vai nomear essa criança, ela vai fazer um trabalho como se fosse de um ciclo. E aí você vai dizer, ela esquece essa criança? Jamais. Essa criança vai ser sempre o primogênito. Vai vir um outro bebê. E aí, quando esse bebê chega, ela vai contar essa história. Meu filho, antes de você, mamãe teve uma perda. Olha, mamãe ficou muito triste. Mas aí ela vai ressignificar isso com amor, a partir dessa maturidade. Então, nem todo mundo consegue avançar esse pensamento. E a gente tem que entender que cada um tem um tempo, né? Aí, por isso que eu falo, tá sofrendo muito, tem muitos dias, já tá 60 dias, 90 dias, procura um especialista em luto e vá se amar. Legal. Falo por mim, assim, aí não uma experiência profissional, mas pessoal. A minha primeira gestação, nós tivemos uma perda gestacional com 18 semanas. Então, então, já que você introduziu, né? Poxa, eu não passei por isso, não mexi estacionária, mas trago conteúdo teórico. Então, eu trago aqui o meu testemunho pessoal, né? Passei por isso também. Hoje eu tenho filhos, e é isso. Assim, hoje eu tenho certeza que eu tenho 5 filhos. Eu tenho certeza. Hoje eu tenho 4 filhos em casa, né? Então, eu tenho certeza que eu tenho um bebê lá em cima que tem nome, né? Então, assim, só que isso não foi do dia para a noite. Isso. É difícil falar para quem está acabando de viver a situação. Nossa, muito difícil. muito difícil. O tempo, eu estou escrevendo um outro texto falando, o tempo, ele é importante, ele é amigo para a recuperação emocional. E o problema é que ele é inimigo da fertilidade por conta do avanço da idade da mulher. E esse duelo entre amigo e inimigo da questão tempo torna o processo ainda mais difícil. Eu preciso me recuperar de forma rápida. Gente, quem consegue se recuperar de forma tão rápida assim? Talvez com ajuda, a sua recuperação possa ser muito melhor. Mas é isso que eu falo, assim, né? É você sentir a sua dor e perceber até o seu limite dessa dor. Que peça ajuda mesmo. Você fala, vai para uma psicóloga especializada, você fala, não estou suportando mais. Escolher esse processo aí para entrar nesse fluxo amoroso, né? Se permitir encontrar o amor. Lembra do medo e do amor? É isso, gente. Porque, olha, dentro da jornada, tem a perda gestacional e tem outros processos também. Então, por exemplo, durante a gestação, você pode fazer algum exame e dar alguma alteração, né? Sim. Então, você vai passar por uma experiência onde você fala, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Então, assim, a própria gestação, ela não é uma garantia. É vivida dia após dia, né? Fantástico. Gabi, e aí existem casos muito mais delicados. Sim. Cuidado, vou reconstruir minha frase, tá? Cuidado com as comparações. Existem casos muito delicados, não mais, mas existem casos muito delicados, onde por mais que eu busque os meus recursos técnicos, você busca os seus recursos espirituais. Sim. A chance dela começar um tratamento e ter um bebê em casa é muito pequena. Por exemplo, uma mulher de 44 anos que deseja ter um filho com seu próprio óvulo. Certo. E aí, ou um fator masculino muito grave, uma azoospermia, sim, em que sequer sabe se vai encontrar um espermatozoide. E aí começam a surgir outros temas em pauta, que não é só a construção da energia entre marido e mulher, porque surgiu um óvulo de uma terceira pessoa, surgiu um espermatozoide de uma terceira pessoa, que eu sequer sei qual é a espiritualidade dela. Sim. Então, esse processo de aceitação
E eu estou falando aceitação plena. Não estou falando, no medo, né? Estou falando do Do amor, amor. né? Estou falando da aceitação. Poxa, ele é muito delicado, muito delicado. E as pessoas acham que conversar sobre ovo doação ou o sêmen de doador, acham que com orientações técnicas nós conseguimos acolher o casal. E eu discordo disso. Uhum. A orientação técnica só vai acontecer, aquilo que a gente falou lá no começo da live, aquela mesma frase que eu falei no momento foi interpretado completamente diferente, de forma completamente diferente em outro momento. A ovo doação, a sêmen de doador é um dos exemplos claros disso. Depois que houve a transformação da aceitação, a visão se torna completamente diferente. Uhum. Como que você me ajuda numa visão espiritual a trabalhar essa aceitação? Enxergando a ovodoação e o banco de sêmen como um processo, como um transplante de qualquer outro órgão, né? Então, assim, dificilmente, se você perguntar aqui para as mulheres, você precisa de um transplante de rim. Aí você encontra, né, um doador compatível. Você não vai questionar, será que ele é uma pessoa boa? Será que eu quero? Ai, será que é melhor ficar sem o rim? Você fala, pelo amor de Deus, eu quero aumentar minha sobrevida. Eu quero viver, gratidão que chama. Gente, obrigada, Senhor. Eu ajoelho no chão, é clamor. Eu encontrei. A questão dos óvulos e do espermatozoide tem aí imbricada uma relação, muitas vezes, religiosa. Inclusive, culturalmente, socialmente falando. Tipo, não vai parecer comigo, né? Ai, meu Deus, e agora? E por aí vai. Então, a gente tem esses medos em decorrência do que o outro vai pensar, certo? Mas nessa visão metafísica, o primeiro ponto é, se eu precisasse de um coração, de uma córnea, de um rim, eu não iria questionar. Então, se o meu corpo não está produzindo óvulos, eu aceito que uma pessoa, que a gente chama de parceira energética, que no caso, quando é uma mulher, que tem uma parceira energética, tanto que a gente usa um termo dizendo assim, eu não te conheço, mas eu já te amo. Minha linda, onde você estiver, saiba que eu não te conheço, mas eu já te amo. Obrigada por você facilitar o meu sonho de ser mãe. Então, a gente entende como um transplante. Nossa, eu amei, eu arrepiei de verdade aqui. No livro eu falo bastante sobre ovo doação e eu tenho uma teoria em relação ao ovo doação, que é a forma do pareamento. Como parear doadora e receptora? Como achar uma doadora para você? Sim. Existem formas artificiais de fazer isso. Você pega uma lista e você olha as características físicas e faz. Eu não gosto disso. Uhum. O intermediador que faz o pareamento, seja ele o médico, o próprio médico, a enfermeira, ou alguém da equipe profissional que vai fazer o pareamento, ele tem uma chance para a sua própria vida. É tão legal fazer isso, porque quando você conhece doador e receptora, você sente na pele. Eu não conhecia esse termo, como é que você chamou? Pareamento energético? É isso? Parceira energética. Nossa, arrepiei a hora que você falou, porque assim, eu falo assim, no livro está escrito isso, você sente alguma coisa diferente, você fala assim, porque não é uma fila de espera cronológica, tem que ter as características físicas, a tipagem sanguínea, e de repente algumas coisas acontecem na nossa frente, quando você está com a mente aberta para ver, você fala, gente, essa aqui é a doadora de tal pessoa. Isso, e acabou. vibram assim, na mesma frequência. Elas vibram numa frequência eu não sei similar, o que é, né? eu não entendo muito, eu não conheço as tuas teorias, mas assim, Sim. eu sinto o que você está explicando, porque assim, achei, e eu falo, quando eu ofereço uma doadora para alguém, eu nunca ofereço duas. Sim. Nunca. Eu falo, não. Eu achei a sua doadora. Olha. Eu vi, olhei para ela, eu conversei com ela, eu não sei, mas quem faz esse pareamento, e aí fica a dica para quem trabalha com reprodução, não perca essa chance, porque você vai ter histórias maravilhosas para poder contar no futuro. Assim, e sabe uma coisa também, doutor, que acontece muito, e tem muito essa crença do tipo assim, mas é porque eu não conheço essa família da ovodoadora, eu não conheço, tem algumas teorias, inclusive de desenvolvimento humano, que criticam o processo da ovodoação, como se a gente fosse acolher aí a ancestralidade e por aí vai. E aí eu pergunto para você, sua mãe é perfeita, né? Seu pai também, sua avó, todo mundo é maravilhoso, ninguém erra, ninguém aborta, ninguém maltrata ninguém. Então a gente quer exigir do outro o que a gente não tem na nossa casa. Nossa, então a gente parte do princípio de que assim, se o coração bateu, o amor venceu. Como foi essa configuração, é a gratidão que chama.
É, que legal, que legal. Gabi, estamos nos aproximando, é uma hora de live. Posso usar a sua frase? É gratidão que Me chama? chama! Nossa, eu tô grato aqui, grato. Ai, Vivi! Assim, eu sou muito religioso, tenho um conhecimento muito pequeno de todo o conteúdo que você está passando, muito pequeno, assumido, e por isso que eu amo equipes multidisciplinares. E essas lives, para mim, elas têm sido trazem uma grandiosidade tão boa, e eu acho que isso se multiplica para todos que escutam. E esse mês, nossa, foram lives tão maravilhosas, e a sua de hoje foi uma delas, aquela que tocou, que me fez crescer pessoal e profissionalmente. Então, eu super agradeço, de coração, você compartilhar tanto conhecimento, tanto conteúdo. É visto no brilho dos seus olhos a missão que você tem, e justifico. Que bom que você largou a sua vida de jornalista lá de trás para se dedicar a algo que vai trazer, sem dúvida nenhuma, mudança na vida e no comportamento de muitas pessoas. Eu Faço aqui agradeço. as minhas palavras de agradecimento e passo para você a mensagem que você quiser para podermos finalizar essa live. Primeiramente, gratidão pela oportunidade. É sempre bom a gente falar nesse outro olhar, nessa visão metafísica e espiritual. Então, para mim é uma honra poder estar entrelaçando ciência com espiritualidade. São assuntos que eu amo, né? Porque no meu mestrado eu trabalhei com jornalismo científico. Então, assim, eu sempre fui uma leitora, né? Assim, muito fervorosa dos ensinamentos médicos. Então, é algo que eu gosto muito. Então, poder associar a isso é gratidão mesmo. E agradecer também as meninas que eu estou vendo aqui, as mulheres amadas, que estão, muitas já estão no despertar, outras também estão no seu despertar, mas ainda não sentem a energia amorosa do bem dizer. Então, é isso, a gente está à disposição e o nosso foco é justamente esse, né? Abrir um portal para a tentante, para que ela se sinta amada mesmo na dor. Que legal. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Obrigada. E encerra a live com a frase de Gabi Lacerda: é gratidão que chama. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Mulheres. Obrigada, um abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite.